Oi pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Mais um ótimo episódio da segunda temporada de Discovery. Um episódio centrado no Saru e que mostra em detalhes o funcionamento da sociedade Kelpin nas suas relações com os temíveis baús. Foi finalmente revelado o grande mistério por trás dessa relação. É um episódio mais sociológico, e esse tipo de episódio é sempre mais legal, escrito pela dupla Bo Yeon-kim e Erika Lippold, que já escreveram outros grandes episódios de Discovery. Desejo a essas duas uma vida longa e próspera e que elas possam escrever Star Trek ainda durante muitas décadas. A minha análise do episódio foi dividida em 4 Is: identidade, ignorância, ideologia e irmãos. Tá no ar o Apenas um Trekker sobre o 6º episódio da segunda temporada de Discovery, The Sound of Thunder. Antes de começar o vídeo, peço que você que está aí assistindo já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e vamos continuar expandindo esse canal para continuar falando sobre Star Trek. Bom, o primeiro I é identidade. Esse tópico trata sobre as questões de identidade que afligem dois dos personagens principais da série, o Saru e o Culber. Vamos começar pelo Culber, O Culber, como todos sabem, ele tinha morrido na primeira temporada, mas na verdade ele tinha sido transportado para a rede micelial pelo Stamets, que continuava ali transitando entre os dois mundos, acabou enviando a energia do Culber para a rede micelial, e aí ele foi salvo pela tripulação da Discovery, só que para poder salvá-lo, o seu corpo teve que ser reconstruído no nosso universo, com matéria do nosso universo. Para isso foi utilizado o DNA dele, que estava lá na rede micelial, e foi reconstruído o seu corpo aqui. Mas é um corpo completamente novo, não é o mesmo corpo que ele estava habituado, o corpo que ele tinha, quando a sua energia foi enviada para a rede micelial. E isso traz uma série de consequências. Apesar de ser a mesma consciência, dele ter as mesmas lembranças, ele ser a mesma pessoa, o corpo dele é diferente. E isso afeta o Culber da seguinte maneira: a gente tem que pensar que nós, cada um de nós como indivíduos, nós somos a soma das nossas próprias experiências. E algumas dessas experiências ficam marcadas no nosso próprio corpo, inclusive, como é o caso do Culber, que ele tinha uma cicatriz no ombro, uma cicatriz que representa um momento muito importante da vida dele e que determinou quem ele seria. Nesse novo corpo, é claro que ele foi reconstruído a partir do DNA dele, essa cicatriz não estava gravada no DNA, o novo corpo do Culber não tem a tal da cicatriz no ombro. E aí então ele sente ali um problema de identidade, ele sente que não é a mesma pessoa, apesar dele ser a mesma pessoa, mas o corpo é diferente. O que essa cicatriz significava? Ele, quando era jovem, estava escalando, alguma coisa assim, não me lembro bem, e ele caiu, quase morreu, com sangramento, e ele foi salvo por uma pessoa que era uma médica, uma mulher que era uma médica. Então esse salvamento dele por essa médica determinou que ele decidisse a se tornar médico. E essa cicatriz que ele tinha do acidente que ele sofreu era uma lembrança desse momento da vida dele, que acabou tendo uma centralidade, digamos assim, nas suas escolhas, em quem ele é, na sua própria identidade. Ou seja, é como se algo tivesse sido apagado da vida do Culber, E foi mostrado muito rapidamente nesse episódio, mas eu acredito que isso terá alguns desdobramentos aí nos próximos episódios da série. O outro personagem que está tendo problemas com a sua identidade é o nosso querido Kelpin Saru. O que aconteceu com ele? Ele sobreviveu ao Vaharai, agora eu falei certo. E o que é o Vaharai? É um momento de transição dos Kelpins, quando os gânglios de medo deles caem, e aí surge um outro órgão ali mas daqui a pouco eu falo, e que foi mostrado nesse episódio. Então ele superou isso, e ele deixou de sentir medo. E ele, como um Kelpin, toda a sociedade deles, toda a civilização Kelpin é baseada no medo da morte, porque eles sabem que um dia eles terão que passar pelo Vaharai e serem sacrificados, para os baús. Então eles são acostumados a sentir medo, O Saru não escapa disso, está aparecendo ali o nosso querido Saru. O que acontece? Ele teve uma perda de identidade, sua identidade se transformou.
Então ele tem que cuidar para não passar de um oposto ao outro, né? Ele sentia muito medo, era sempre muito prudente, e agora ele pode se tornar completamente destemido, como aconteceu numa cena bastante tensa entre ele e o Pike, né? Que ele enfrentou o Pike de uma maneira pouco usual para um oficial da frota, ou seja, ele, por se tornar agora um ser destemido, né? Que é a verdadeira essência dos Kelpins, não é aquele medo constante que ele sentia na vida, ele pode ter uma certa dificuldade para aceitar ordens, né, o que é fundamental dentro de uma nave da frota. Então o Saru vai ter que saber lidar com isso, com essa transição, né, com essa mudança de identidade dele. Mas talvez a principal consequência, né, desse fato dele ter sobrevivido ao Vaharai é que agora ele talvez se sinta imbuído de levar a iluminação para Kaminar, né? Porque ele sabe que o Vaharai é uma mentira, que a sociedade Kelpin foi toda construída sobre uma mentira, né? Que não é necessário que eles sejam sacrificados aos baús, né? Os baús mantêm eles dominados em cima dessa mentira dos gânglios, né? Do medo que eles sentem. Então é uma consequência muito grande para o Saru. Ele precisa, ele vai se sentir assim como responsável por libertar, né, o povo Kelpin do jugo dos baús. E aí nós chegamos no segundo tópico, que é ignorância. Os Kelpins, eles vivem na mais completa ignorância acerca da verdadeira condição deles, né? Eles não imaginam que existe uma vida pós-Vaharai e que eles não precisem inevitavelmente serem sacrificados para os baús, né? Que eles sejam colhidos para os baús. Qual é o resultado prático disso? Isso afeta completamente a cultura dos Kelpins, né? E evita que eles possam chegar ao verdadeiro conhecimento da maneira que os baús chegaram, né? Os baús atingiram o verdadeiro conhecimento, como é mostrado nesse episódio. Eles chegaram a desenvolver, inclusive, a dobra espacial. Ou seja, né? Esse conhecimento que os baús conseguiram a partir da opressão que eles fazem sobre os Kelpins, né? Ele é vedado aos Kelpins, né? Fazendo com que eles vivam eternamente nas trevas. E agora o Saru, né, se sente responsável por quebrar esse círculo vicioso que no fim prejudica todo o seu povo. E como que ele vai fazer isso? Vai atacar o nosso terceiro ponto, que é a ideologia. Ideologia é uma falsa consciência, né? A gente não enxerga as coisas como elas de fato são. Pois é através da ideologia que os baús mantêm os Kelpins dominados historicamente. E aí é muito interessante que a tripulação da Discovery descobre isso a partir das informações da esfera. Aquela esfera, né, que eles encontraram, que estava morrendo e que tinha 100 mil anos de informações da galáxia no seu acervo e que serviu inclusive para despertar, né, o Vaharai do Saru, libertando ele dessa ideologia. Então essa é a grande revelação desse episódio, né? Os Kelpins, eles aprendem em torno de 2000 anos, né, que eles são a raça, a presa, né, dos predadores baús. E isso não é verdade, que isso não é natural. Isso é vendido para eles como um fato natural, né, de que eles devem ser colhidos pelos baús, já que eles são a espécie que está, né, na base da cadeia alimentar, e só que isso não é natural, isso foi uma construção social, histórica, que os baús fizeram como defesa, porque na verdade a espécie predadora do planeta Kaminar são os Kelpins. Eles quase levaram os baús à extinção, né, através da caça, creio eu, e isso é revelado nesse episódio. Só que os baús conseguiram desenvolver uma tecnologia e através dessa tecnologia eles conseguiram inverter a realidade, fazendo com que os Kelpins passassem a acreditar que os poderosos, lá os bambamãs do planeta, fossem eles os baús. Isso é ideologia, né? As coisas não aparentam como elas realmente são. Em Kaminar, a aparência é de que os baús dominam os Kelpins, quando na essência é exatamente o contrário. E aí, na verdade, o que se passa como algo natural foi algo criado pela sociedade, né? Uma dominação artificial. Assim como a burguesia domina o proletariado, os homens dominam as mulheres, os brancos dominam os negros. E como tudo que é criado dessa forma pode ser destruído,
que é o que vai acontecer a partir de agora, já que os baús, né, foram revelados perante os Kelpins, né? Todos os Kelpins perderam seus gânglios lá com a interferência da Discovery, e agora surge um novo órgão, né, que lança uma série de flechinhas que liquidam com os baús. Mas a questão é, agora com a mediação ali da Federação, eles vão ter que se entender e não vai poder ter uma classe, né, dominando outra, uma espécie dominando a outra. Para finalizar, o último tópico é o tópico irmãos, né, porque a gente viu, depois de 18 anos, o Saru retornando a Kaminar e encontrando a sua irmã Sirana e ajudando ela, né, e todos os Kelpins a se libertarem daquela mentira na qual eles estavam presos há milhares de anos. Então, a partir disso, inclusive desse contato dele com a Sirana, com a sua irmã, ele consegue abrir os olhos de toda uma civilização. Só que isso não é um processo, né, simples, até como eles citam no final ali, Ésquilo, né, a Burnham cita, aquela passagem que fala sobre como o conhecimento, né, adquirir o conhecimento é um processo que pode ser doloroso. Certamente será um processo doloroso para essas duas espécies, né, no planeta Kaminar, de chegar à verdade e poder coexistirem. Mas a questão, né, que se mostra mais uma vez esses dois personagens lidando com seus irmãos. O Saru com a Sirana, ok, né, conseguiu lá ter um desfecho feliz, pelo menos nesse episódio, e o Spock ainda não apareceu, como eu tinha já imaginado, né, não apareceria na primeira metade da temporada, talvez apareça no próximo episódio. Ainda não vi o trailer do próximo episódio, mas apostaria que seria nesse, né, episódio 7 que vai aparecer o Spock. E ele diz então para Burnham o seguinte: olha, eu tenho certeza que tu faria a mesma coisa pelo Spock. Tá aí, né, os dois em função dos seus irmãos. Para resumir, né, foram os 4 principais temas aí tratados no episódio, e a primeira diretriz foi para o espaço, né? A Discovery atuou lá de maneira determinante no desenvolvimento do planeta Kaminar. Ficamos sabendo um pouco mais sobre o Anjo Vermelho, que agora nós descobrimos que ele é um humanoide que usa uma tecnologia absurdamente superior à da frota, da Federação, e que ele viaja no tempo, né, salvando civilizações, aparentemente, como já tinha sido lá no outro episódio daqueles fugitivos da Terceira Guerra Mundial, né, que salvou, foi o sinal do Anjo Vermelho que ajudou a Discovery a salvar aquele planeta, e agora também salvando aí, né, os baús e os Kelpins, né, trazendo eles a uma nova realidade. Então, qual é a questão? Quem é o Anjo Vermelho de fato, né? Tem umas teorias que dizem que é o Spock viajando no tempo, não sei, vamos confirmar nos próximos episódios. Mas é interessante saber que é um ser que utiliza uma tecnologia, ou seja, não é uma coisa fantasmagórica, né, espiritual. Tem uma base aí científica por trás do Anjo Vermelho. E uma coisa interessante também que eu achei que ficou legal é a questão da esfera, né? Tem tanta informação, falaram naquele episódio da esfera lá e tal, com seus 100 mil anos de viagens pela galáxia, né? Todo esse conhecimento adquirido, e não ficou por isso mesmo, né? Foi utilizado nesse episódio para resolver a questão dos Kelpins. Eu achei bem interessante isso, deles conseguirem dar uma utilidade prática, né, a toda essa quantidade de informações que tem lá na esfera. Pessoal, adorei o episódio, mais um grande episódio da segunda temporada, está mantendo o nível de qualidade, assim, um nível de excelência mesmo, e espero que o próximo episódio continue, né, mantendo esse nível. Vamos ver se aparecerá o Spock de uma vez por todas, e desejo uma vida longa e próspera a todos. Se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, deixem o like, comentem. Tchau!